Aí nós já pulamos, eu deixo aqui de lado os parágrafos, que são detalhamentos, né, do parágrafo do artigo 41, e pulo diretamente para o conteúdo mínimo do plano diretor. Então, o plano diretor, que é essa lei maior do município, do microsistema urbanístico do município, que representa, portanto, o município pelo poder executivo e legislativo, direcionando a ação, a atuação do município. Mas qual é o conteúdo mínimo dele? Mínimo. Inciso 1º, a delimitação de áreas urbanas, onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização na forma do artigo 5º dessa lei. Então, o plano diretor deverá conter, no mínimo, delimitação de áreas urbanas onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação ou utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização na forma do artigo 5º. Aí lá no artigo 5º da lei, você vai ter a disposição expressa sobre esse instrumento de parcelamento, edificação e utilização compulsória. A ideia que está aí, geral, é de que para que exista, para que você obrigue, né, no plano diretor, que alguém, né, parcele, edifique ou utilize compulsoriamente, é necessário que exista uma infraestrutura mínima, né, para que isso ocorra. Segundo, né, então, segunda disposição obrigatória do plano diretor, as disposições requeridas pelo artigo 25, 28, 29, 32 e 35, vamos verificar quais são. 25, pessoal, 25 da lei são as disposições relativas ao direito de preempção, vamos depois entender o que é. Artigo 28, né, o instrumento outorga onerosa do direito de construir. Artigo 29, né, fixação de áreas em que poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante a contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Então, é assim, ó, outorga onerosa do direito de construir e também outorga onerosa da alteração de uso, tá? É o 29. 32, operações urbanas consorciadas. E 35, né? 35, transferência do direito de construir. Então, são as disposições requeridas por esses artigos. As disposições requeridas por esses artigos 25, 28, 29, 32 e 35, que são todos esses instrumentos que eu citei aí, são instrumentos que estão no artigo 4º, que nós vamos, a partir de agora, em cada encontro, compreender cada um deles e vamos compreender essas regras gerais que estão nesses artigos 25, 28, 29, 32 e 35, que devem necessariamente estar copiados, reproduzidos no plano diretor, né, no município. E terceiro, o sistema de acompanhamento e controle. E aí, então, né, para fechar essa ideia do conteúdo mínimo, né, nós temos aqui, né, a doutrina de Leandro Teodoro Andrade, que diz o seguinte: o plano diretor deve conter dispositivos que versem sobre todas as matérias relevantes e necessárias ao desenvolvimento da cidade, não apenas questões de natureza urbanística propriamente dita, mas também de ordem econômica, social e cultural. O plano deve conduzir diretivamente o município, enquanto sua legislação urbanística básica, como um complexo multifacetado que, a partir da ligação de vários pontos heterogêneos, formam o corpo comum da cidade. Então, você vê aí, né, uma bela definição sobre, né, esse conteúdo mínimo e esse objetivo do plano diretor de direcionar o desenvolvimento da cidade. Ele diz conduzir diretivamente o município, aí com esses vários instrumentos que estão aí previstos como um conteúdo mínimo do plano diretor, reproduzindo as disposições do Estatuto da Cidade. Tá? Então, aí você já vê quais são os instrumentos que o próprio Estatuto da Cidade está prevendo que o município deve necessariamente prever, né, no seu plano diretor local. E aí, as disposições constantes nesses artigos. Continuando ainda, né, por alteração da mesma lei 12.608 de 2012, né, continua aqui no artigo 42.
né? Artigo 42A, na disposição, eu anoto, específica àqueles municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios suscetíveis a desastres naturais. Está ruim a redação aí no meu slide, mas enfim, aqueles municípios que são obrigatoriamente, que devem obrigatoriamente ter o plano diretor, porque eles são municípios suscetíveis a desastres ambientais. Então, o que diz o artigo 42A? Além do conteúdo previsto no 42, o plano diretor dos municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter, primeiro, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Segundo, mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. E terceiro, planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Pessoal, na verdade, esse artigo 42A, né, nesses 3 primeiros incisos aí que eu estou chamando a atenção de vocês, na verdade ele tem 6 incisos, mas nesses 3 primeiros, né, quando se fala em parâmetros de parcelamento, uso e ocupação, é a disposição geral de todo plano diretor. E aí o inciso segundo é mapear, definir quais são as áreas em que esses desastres ambientais podem ocorrer e planejar, né, as ações para evitar esses desastres ambientais. Basicamente é isso, né? O artigo 2º e 3º, inciso 2º e 3º do artigo 42A se complementam, né? E aí, da mesma forma como decorrência dessas disposições gerais, inciso 4º, medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação dos impactos de desastres. Incisos 5º, diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver observadas a Lei 11.977 de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes à previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e outros instrumentos de política urbana onde o uso habitacional for permitido. Ufa, né? Vamos resumir a ideia que está aí, pessoal. É a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares que nós vamos estudar depois, que é um outro instrumento também previsto aqui, genericamente no Estatuto da Cidade, né? Mas que tem aí disciplina em lei própria. Tá? Então, nós vamos mais adiante, no transcorrer do nosso curso, no encontro específico, estudar a regularização fundiária. Tudo bem? 6º, identificação de diretrizes para a preservação e ocupação de áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Aqui também uma disposição geral sobre áreas verdes. Tá? Continuando ainda no parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, você tem aí disposições específicas do plano diretor para essas áreas, né? Para esses municípios que possuem áreas em que há possibilidade de desastre ambiental e por esse motivo ele é incluído no Cadastro Nacional de municípios suscetíveis a esses desastres ambientais, né? Então aí você tem, né, disposições específicas aí, que é um mero detalhamento do artigo 42A para esses municípios, tá? Não vou ler para não tomar muito tempo nem te cansar. Bem, e aí você tem, né, toda uma preocupação, não só prevista no Estatuto da Cidade, na legislação própria sobre desastres ambientais e desastres naturais, né, como também uma preocupação em termos de política nacional, e aí, para exemplificar isso, né, eu trago aqui um recorte, uma reprodução da página do Ministério do Meio Ambiente. Vejam que interessante, né? Naquela parte de perguntas frequentes, você tem aí, né, respostas às perguntas frequentes, né? FAQs, você tem aí, no tema Cidades Sustentáveis, Desastres, né, um tema específico. Quais são os desastres naturais mais comuns no meio urbano?
E aí você tem, né, inundações, enxurradas, deslizamentos, né? Aí vai se explicando na página do Ministério do Meio Ambiente quais são esses desastres. E aí o próprio, né, Ministério do Meio Ambiente nos apresenta qual é a legislação relacionada a esses desastres naturais no meio ambiente urbano. E aí a primeira lei 12.608 de 2012, né, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Perceba, né, que nesta temática dos desastres ambientais, por ser uma temática que está dentro, né, da temática maior ambiental, por óbvio, um modelo de sistema nacional de meio ambiente aí também, né? Então você tem um conselho deliberativo e você tem também aí, né, a previsão aí desse conselho e desse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Autoriza a criação de sistema de informações, olha aí, né, um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, do Sistema de Informações, monitoramento de desastres, e altera determinadas leis. E a Lei 12.340, de 2010, que dispõe sobre transferências de recursos da União aos órgãos, entidades, estados, Distrito Federal e municípios para ações de resposta à recuperação de áreas atingidas por desastre. Cria um fundo especial de calamidade pública e dá outras providências. Então, basicamente, o próprio site nos mostrando qual é a legislação base para, né, a disciplina dos desastres naturais, relação direta com esse dispositivo de Estatuto da Cidade que estamos aqui comentando. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Essa mesma Lei 12.608, quando ela altera o Estatuto da Cidade, ela não só delimita, detalha mais essa situação de municípios que estejam no Cadastro Nacional de Municípios suscetíveis a desastres ambientais, como também esta lei de 2012 se preocupa em dispor mais sobre um outro assunto, que é o seguinte, né? É o assunto da ampliação do perímetro urbano, tá? Então, veja só. Por que isso? Porque a lei ela quer aqui nos mostrar que o município não pode, né, a seu bem querer, ampliar o perímetro urbano sem atender, né, determinados critérios técnicos, né, e jurídicos que estão nos incisos do artigo 42b. Quais são eles? Então vamos lá. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, então, alteração, né, a expansão aí do perímetro urbano, ampliação, né, do perímetro urbano, ela não vai ser feita de forma descuidada, né? Você tem que observar estes critérios mínimos, né? Primeiro, demarcação do novo perímetro urbano. Segundo, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais. Terceiro, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Quarto, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação de solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Quinto, a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e outros instrumentos da política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Sexto, definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e patrimônio histórico e cultural. Sétimo, definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território e de expansão urbana, e a recuperação para a coletividade de valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Vamos lá. Esse dispositivo, ele está se referindo no caput à situação do município de querer ampliar o seu perímetro urbano, mas, de fato, essas disposições que estão aí são aplicáveis a todo e qualquer plano diretor. Tá? Então,
todo e qualquer plano diretor deve observar estas regras que estão nos incisos do artigo 42b, tá? Da mesma forma, nos parágrafos, você tem aí, né, uma previsão de que o projeto específico de que trata o caput, né, do artigo deve ser instituído por lei municipal, óbvio, sempre, né, lei municipal. E disposições aqui mais específicas quanto ao município não necessitar de elaborar um projeto específico, a aprovação de projetos de parcelamento do solo e o novo perímetro urbano ficará condicionada à existência de projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Enfim, o que quer aqui o legislador nos apresentar é que, qual é a ideia, né? Você, município, quer ampliar o seu perímetro urbano, tá? Faça isso com qualidade. Como assim faça isso com qualidade? Não são interesses meramente, né? Normalmente tem lá aquele vereador ou aquele prefeito que conhece alguém que é dono de uma gleba na zona rural e que queria muito que aquela gleba fosse urbanizada para ele poder parcelar o solo, vender os lotes, ganhar dinheiro, né? Já ouviram essa história? Pois é. Então, aí o artigo 42b, ele vem com alguns critérios. Então, olha, você tem que ter estudo técnico específico, você tem que demarcar, você tem que dizer quais são, eventualmente, os trechos nesta expansão do seu perímetro urbano que poderá, né, que há áreas com risco ambiental, você deve definir quais são as diretrizes específicas sobre infraestrutura, sistema viário, etc. Ou seja, o que o legislador está nos apontando, né? A ampliação do perímetro urbano não pode ser, como era antigamente, feita ao bel prazer do prefeito, ao bel prazer do vereador, tá? É necessário que haja um estudo profundo, técnico, a justificar a ampliação, a alteração, né, ampliativa, a extensão do perímetro urbano, tá? Por quê? Porque nós sabemos, repito, que na história nós sempre visualizamos o quê? Situações em que interesses privatísticos, interesses particulares, o amigo do prefeito, o amigo do vereador, tem lá uma área e pretende que ela seja ali, né, colocada, incluída dentro do perímetro urbano para que ele possa ali lucrar com isso. Então, é essa disposição, ela visa justamente combater esta malfadada prática, né, brasileira.